Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um quadro examinando as Escrituras. Eu vou começar nesta mensagem falando sobre o ponto de partida da mensagem da graça, sabe? Ali o despertar para que nós tenhamos uma ideia melhor daquela mensagem, desta mensagem que Paulo pregou e que nós hoje estamos, como seus imitadores, levando adiante. Então nós vamos falar sobre o ponto de partida da graça de Deus. Muitos irmãos que estão chegando agora em graça, e eu sei que chegam com os corações dilatados, né, com o desejo de aprender, né, como começar a falar desta graça, como iniciar. Alguns chegam a perguntar: irmão, qual o livro que eu devo ler primeiro? Qual a carta de Paulo é melhor para entendermos o raciocínio de Paulo, a mensagem paulina, a mensagem do Cristo ressuscitado? Então nós vamos estar falando dentro desta série de uma sequência de 3 ou 4 mensagens, eu não sei ainda, a questão do tempo, visto que este quadro aqui, nós não estendemos muito a questão do templo, tá? Do tempo para explanar, tá bom, irmãos? Então nós vamos pincelando alguns pontos, mas eu tenho certeza que vai ser interessante para aqueles que estão começando a anunciar a palavra da graça, aqueles que têm dúvida quando tudo aconteceu, né? Principalmente o chamado ali de Paulo, o 13º apóstolo, chamado pelo Cristo ressuscitado, né? Paulo não andou com Nazareno, Paulo não teve comunhão com Jesus histórico, Paulo não sentou para comer a Páscoa ali com os primeiros discípulos ali da circuncisão. Paulo, né, foi chamado ali no livro histórico de Atos, capítulo 9, nós vemos ali o chamado de Paulo ao caminho para Damasco. Uma grande luz resplandeceu, Paulo caiu e ele ouviu aquela voz que bradou no seu espírito: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali Paulo perguntou: quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali nasce, né, o chamado de Paulo. É claro que Paulo viveu um tempo convivendo com os irmãos da circuncisão. Paulo, ele chega a dizer na carta aos Coríntios: quando eu era menino, eu decorria, eu pensava, eu agia como menino. Logo que eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. Então nós vemos ali Paulo fazendo voto, rapando a cabeça. Paulo chegou a batizar nas águas alguns irmãos. Paulo chegou a fazer, no início do seu ministério, Paulo chegou a fazer jejum, né, que era um costume dos judeus. Mas logo à frente, o ministério de Paulo era outro, né? Já havia sido profetizado, né, no próprio livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16, quando Jesus disse: este é meu vaso escolhido para levar o meu nome perante os reis da terra, a Israel e principalmente aos gentios. Os gentios agora iriam ouvir a palavra da graça de Deus, o evangelho da nova e eterna aliança, por boca de quem? De Paulo. Então, nós que ministramos a palavra da graça, nós entendemos, amado, que Paulo foi o apóstolo levantado para pregar às nações, para alcançar os gentios, né? As minhas ovelhas, que Jesus disse, as minhas ovelhas que não são ainda desse aprisco, mas eu hei de agregá-las, né? E aí sim haverá um só rebanho e um só pastor. E essas ovelhas, que era a linguagem do Nazareno, que ele havia de agregá-las, foi por intermédio de quem? Por intermédio de um envio agora de Paulo. Ele envia Paulo para agregar estas ovelhas, né? Eu volto a repetir, ovelhas era uma linguagem comum entre os judeus, e Jesus de Nazaré usava muito esta figura de linguagem, se referindo ao pastor de ovelhas, né? Então, aquelas ovelhas que iriam ser agregadas seriam os gentios, que foram, né, através do apóstolo Paulo, agregada a um só rebanho, ou seja, um só corpo, uma só igreja, uma só fé,
um só batismo, uma só esperança, um só Senhor, um só Deus e Pai, por quem é em todos e por meio de todos. Então Paulo pregou esta palavra, e esta palavra, amados, chegou aos corações dos gentios. Agora, olha o ponto de partida, nós vamos começar. O ponto de partida que o apóstolo Paulo ali tem, né, o despertar, a revelação, o chamado, a vocação para pregar esta palavra aos gentios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo o 12. Eu estou olhando aqui de ladinho, amado, é que o meu notebook está aqui, tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. Olha o que Paulo diz. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Não me convém gloriar, mas eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Paulo disse, eu vou passar para vocês. Eu vou anunciar para vocês as visões e principalmente as revelações do Senhor. O que seria visões nesse ponto de vista de Paulo? Seria, sabe, visagens que Paulo teria? Não. Seria visões de tudo aquilo que foi sombra na lei. Seria visões, né, de tudo aquilo que aconteceu no contexto judaico, da velha aliança, daquilo que Paulo também viveu, e ele era um defensor ferrenho das tradições, né, de seus pais. Então, isso seriam as visões que Paulo agora iria trazer com bastante clareza em relação àquilo que Cristo Jesus consumou no Calvário, aquilo que Cristo Jesus realizou na cruz e estabeleceu como uma nova e eterna aliança. E ele diz, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2. Aí ele diz assim, claro que ele não queria, né, atribuir a si esta glória. Então ele conta isso meio que como uma história, mas nós entendemos pelo desenvolver da mensagem que é claro que ele está falando dele mesmo. Ele diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Olha ele, esse homem, né, foi arrebatado ao terceiro céu. E o que aconteceu? 3. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Olha onde esse homem, esse tal homem, como ele usa aqui essa linguagem, foi arrebatado no terceiro céu ao paraíso. Amados, Paulo, nós entendemos que aqui foi Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, a morada do próprio Deus. Paulo foi arrebatado, ele diz, se no corpo não sei, se fora do corpo, Deus o sabe. É claro que não foi no corpo. Por que você diz claro, irmão? Porque carne e sangue, ela não pode ultrapassar. Carne e sangue, ela não herda, ela não alcança. Esse corpo corruptível, essa matéria, carne e sangue, ela não pode alcançar o paraíso. Ela não vai ter essa experiência, sabe, que pertence exclusivamente aos espíritos, aos exércitos de Deus espirituais. Então, não foi no corpo, é claro que não. Então ele diz, fui arrebatado ao paraíso e foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O que esse homem, que foi Paulo, ouviu lá no paraíso, lá no terceiro céu, ele disse que ouviu palavras inefáveis que ao homem não era nem lícito falar. Não era nem lícito dar a conhecer. Por quê?
Porque o homem é fraco, o homem é falho. Jesus de Nazaré, no tempo que teve com seus discípulos aqui em terra, ele chegou a dizer, ele disse, olha, eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Vocês não têm estrutura para ouvir o que eu tenho para falar para vocês. Então foi necessário ele ir para a cruz, visto também que ele estava submetido à lei, cumprindo aquela lei. Ele foi para a cruz, inaugurou uma eterna aliança no seu sangue, e agora ele chama Paulo, leva ao terceiro céu, ao paraíso, e ele dá uma mensagem, ele dá uma revelação para Paulo, e Paulo agora recebe esta incumbência de transmitir para a igreja mensagens inefáveis que ao homem não é lícito falar. Meus amados, é claro que o apóstolo Paulo, ele partiu, ele morreu, ele partiu em Cristo, e por certo, ele não falou tudo aquilo que ele ouviu da boca do próprio Cristo ressuscitado. E é por isso que os filhos de Deus hoje, é por isso que nós que anunciamos esta palavra hoje, nós temos recebido, amado, não mais de Paulo. É claro que Paulo é a base, eu não estou dizendo aqui que nós estamos inventando mensagens, não. A base é Paulo, porque Paulo foi o apóstolo que lançou o fundamento. Mas é claro que o Espírito Santo não estava restrito o chamado ou o apostolado de Paulo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele ministra hoje porque Paulo ministrou no seu tempo. Paulo ministrou na sua época, Paulo ministrou na sua geração. E o Espírito continua a ministrar agora. Não mais através de Paulo e não mais apenas, eu estou dizendo apenas nas epístolas de Paulo, porque o Espírito, ele é esse oceano que derrama, que jorra de dentro para fora. E é claro que Deus, amado, sempre vai nos aperfeiçoando, dando a entender certos pontos que Paulo falou e até mesmo assuntos que Paulo não tocou. Claro que sim. Irmão, isso é uma heresia. Você vai falar daquilo que Paulo não falou. Meus amados, volto a repetir, o Espírito Santo não estava restrito a Paulo. As Escrituras, claro, tem uma fundamental importância para a fé cristã, mas nós não ficamos presos na letra. E quando eu digo na letra, eu não estou falando aqui no sentido apenas da lei, que era a letra que matava, mas também na letra, ou nos pergaminhos, ou nas epístolas de Paulo, porque o escritor aos Hebreus, que cremos também que foi Paulo, ele escreveu dizendo que Deus, ele colocou as leis do seu Espírito dentro dos nossos corações. As leis do Espírito estão dentro de cada um de nós. As leis do Espírito de Deus estão dentro do coração da igreja, está na nossa mente, e ela jorra, Deus traz, Deus faz conhecer, faz com que conheçamos mais dele por intermédio desta comunhão, claro, como ponto de partida, sim, as epístolas de Paulo, mas o Espírito não está preso, restrito a Paulo. Eu fico muito preocupado quando eu vejo algumas pessoas hoje defendendo pseudos pregadores da graça de Deus, alguns que já partiram. Porque aquele homem, ele que recebeu a revelação, depois de Paulo, ele foi o único, e todos que vieram depois dele é porque copiaram dele. Meus amados, a graça de Deus nunca foi entregue na sua totalidade para uma pessoa. O homem não é detentor da verdade. A graça de Deus é o Espírito de Deus em nós, é as leis do Espírito de Deus que está em nós, e esta graça, sabe, que é o próprio Cristo em nós, o seu Espírito, ela ministra, nos dá crescimento, nos dá maturidade, nos dá sabedoria, e de glória em glória, de fé em fé, nós estamos sendo, sim, aperfeiçoados. Ponto de partida, como eu disse, foi Paulo, a mensagem, as epístolas paulinas. Mas o Espírito Santo ministra no teu coração, dentro da tua estrutura de maturidade, de fé. É claro que nem todos saberão da mesma forma. É claro que eu sou leigo em determinados aspectos. É claro que você aí talvez tenha dificuldade de entender aquilo que nós já
conseguimos entender. É claro que você talvez tenha dificuldade de entender alguns pontos que nós já passamos, que nós já vencemos esse obstáculo. Nós não estamos mais presos, sabe, nesse leite da graça. Nós já estamos comendo alimento sólido. Nós estamos alcançando outro nível de maturidade. Então a graça de Deus, ela dá isso. Nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo e não ficando preso em apenas naquilo que Paulo escreveu, né, para o seu povo, para a sua geração, mas o Espírito Santo, por certo, através do ponto de partida das cartas paulinas, nós vamos sim sendo aperfeiçoado e tendo mais informações acerca do Evangelho eterno. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 12:5. De alguém assim me gloriarei eu. De alguém assim me gloriarei eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Quando é que ele diz de mim mesmo? De mim mesmo ele está falando da sua capacidade, sabe? Da sua humanidade, da sua intelectualidade. Ele disse, de mim mesmo não me gloriarei. Eu me gloriarei de alguém assim, mas não de mim mesmo. Ou seja, a glória de Paulo não estava na sua intelectualidade. A glória de Paulo não estava, sabe, naquilo que ele aprendeu com Gamaliel. A glória de Paulo não estava em estabelecer a sua própria justiça. A glória de Paulo estava, sim, nas revelações que ele recebeu do Cristo ressuscitado. Nas revelações que ele recebeu no paraíso. Ele diz, de alguém assim eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser nas minhas fraquezas. E ele vai continuar falando. 6. 2 Coríntios 12:6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê e de mim ouve. Olha, então ele está falando dele. Por que, Paulo? 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Para que Paulo não se exaltasse pelas excelências das revelações. Então, esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu, foi ele, melhor dizendo, para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações, ele disse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Eu entendo que esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, não era um personagem, mas sim de tudo aquilo que cercou o apóstolo Paulo dentro dos seus ministérios, de todas as suas perseguições, de todas as suas lutas que ele enfrentou para que essa palavra chegasse aos gentios, sabe? De todas as falsidades entre os irmãos judeus, sabe? De todas as calúnias, difamações que ele enfrentou, sabe? Do julgamento, dos apedrejamentos, dos naufrágios, todo aquele contexto de fome, de frio, sabe? Tudo que ele passou, isso sim era o Satanás, os adversários de Paulo, que foi dado para que Paulo não se exaltasse. Mesmo porque já havia sido profetizado quando Jesus, ele disse para Ananias, eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Em Atos dos Apóstolos levantou-se um profeta chamado Ágabo, e ele disse, o dono dessa cinta vai sofrer em Jerusalém. Paulo se levanta e diz, eu sou dono dessa cinta, sim, mas por amor a Cristo, eu estou pronto não apenas a sofrer, mas a morrer se for preciso. Então Paulo sabia da responsabilidade do seu chamado. Paulo sabia, sabe, das dores que ele teria na caminhada para que essa palavra corresse. Todo mundo, porque essa palavra foi pregada em todo mundo da época de Paulo. Essa palavra foi pregada aos confins da terra, diz lá na carta aos Colossenses. Então Paulo cumpriu o seu ministério. Atos capítulo 20, versículo 24. Ele chega a dizer, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto
que eu cumpra com uma alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho da sua graça. Então, esse foi o ponto de partida. Ele recebeu esta revelação ao terceiro céu, no paraíso, mas foi-lhe dado um espinho na carne, sabe? Dificuldades para que Paulo não se exaltasse pelas excelências das revelações. Continuando, versículo 8, 2 Coríntios 12, 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. A resposta do Senhor, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Para que Paulo? Para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo disse, eu me glorio nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Esse foi o ponto de partida da mensagem da graça de Deus, da mensagem do Cristo ressuscitado. Precisamos entender, amados, que Jesus não deu, sabe, a mensagem da nova e eterna aliança para Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, que receberam sim a mensagem do reino de Deus, a mensagem que anunciava a chegada do reino de Deus, a implantação do reino de Deus lá no primeiro século. Mas depois ele levanta Paulo, ele revela Paulo, ele dá a mensagem do Cristo ressuscitado, ele dá a mensagem da obra consumada, sabe, do estarmos perfeitos em Cristo Jesus, para que Paulo agora pregasse em todo o mundo a todos os povos, não apenas aos judeus, aos reis da terra, mas principalmente aos gentios, que através de Paulo ouviram a mensagem do Cristo ressurreto. Então, amados, fica aqui essa primeira parte, tá bom? Nós vamos voltar ainda essa semana, dando continuidade a esta palavra, o ponto de partida da mensagem, para nós entendermos a visão de Paulo, a percepção de Paulo, por que a mensagem de Paulo diferencia dos outros apóstolos. Porque a mensagem de Paulo é a mensagem do Cristo, não o histórico nazareno, mas do Cristo que já havia morrido, já havia ressuscitado, e agora sim, Deus bendito sobre tudo e todos. E essa mensagem é que exalta aquilo que ele fez no Calvário. Essa mensagem é que nos apresenta perfeito, sem pecado de nível espiritual, sem pecado, sabe, como diz o sistema religioso, hereditário, porque aquele pecado que entrou por Adão, em Cristo Jesus, ele foi aniquilado, ele foi destruído. E aquele pecado adâmico, ele não nos influencia mais no que tange a nossa espiritualidade. Ele não tem eficácia para nos afastar mais de Deus. Porque Deus na cruz reconciliou o seu povo que estava vivendo debaixo da lei em pecado. Nós que nascemos depois da cruz, nós já nascemos reconciliados. Melhor dizendo, conciliados. Nós já nascemos unidos. Nós não estávamos separados e depois fomos reconciliados. Nós já nascemos unidos. Mas isso sim, porque lá na cruz, Jesus Cristo, ele deu a vida pelo seu povo. Então voltamos na próxima com mais uma etapa do ponto de partida da mensagem da graça. Graça e paz. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí, Ministério Graça e Verdade. Não custa nada, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha essas mensagens para que outros, possam terem acesso a essas mensagens que, infelizmente, muitos filhos de Deus desconhecem, tá bom? Precisamos discernir Paulo, apóstolo, enviado aos gentios, dos demais apóstolos que foram enviados aos judeus lá do primeiro século. Graça e paz, beijo no coração.